Boa. Bora começar então. Eu sou o Milhouse, eu vou ir puxando essa conversa aqui. Fui convocado pela Alda e pelo João. Então, bora lá. Como que a gente pode começar isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte: vamos cada um de nós que está aqui, porque tem algum envolvimento com a comunidade, vamos se apresentar, falar um pouquinho quem a gente é e que grupo que a gente cuida e tal. Aí vocês vão mandando pergunta no chat, o que vocês querem discutir de comunidade e tal. Se ninguém mandar pergunta, eu vou ir puxando e mantendo o papo vivo. Beleza? Então, vamos lá. Quem não me conhece, eu sou o Milhouse. Algumas pessoas me chamam de Renan Anelli, tipo minha esposa e minha mãe. Eu sou um dos organizadores aqui do Elug SP, junto com o Guilherme de Maio, que tá ali no chat. Era para ele estar aqui junto com a gente, mas ele não pôde. Mas que bom que ele está aí acompanhando. A gente cuida do Elug SP, que eu acho que deve ser o primeiro Elug do Brasil. Eu acho que é o que mais teve encontros até hoje, né? A gente já fez mais de 20 encontros. Esse ano a gente fez um encontro só por causa do fim do mundo e tal. A gente não criou esses superpoderes de DJ de YouTube para fazer esse tipo de evento que nem hoje. Com certeza a gente vai, dependendo das vacinas e tal, a gente deve fazer alguma coisa nessa linha no futuro próximo. Mas a Charlotte também, que está aqui, eu peguei a organização do Elug das mãos dela quando ela foi embora do Brasil. Então, ela vai falar um pouco. Quer falar você agora, Charlotte? Boa tarde, todo Manda mundo. ver. Obrigado por estarem aqui na Elixir Brasil. Me deixa muito feliz eu estar aqui, vocês também. Eu conheci o Milhouse quando comecei a me envolver com a comunidade de Elixir. Eu comecei organizando, entre aspas, porque foi meio que passado para mim, o Elug de São Paulo em 2016, eu acho, até 2018, que foi a primeira Elixir Brasil, que foi uma ideia da Alda, minha e da Flávia. Eu estou muito feliz da gente estar na terceira edição e acabei deixando para ir trabalhar no exterior para adquirir uma experiência lá fora em 2018, mas estou de volta. Espero poder ajudar com os Elugs do Brasil inteiro. Obrigada. Boa. Cairo, sua vez. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cairo Nolito. Eu sou um dos organizadores do Elug aqui em Minas Gerais. Tem mais gente com a gente, João Daniel, Ana Cardoso, Lívia Barbosa. E esse ano a gente, infelizmente, só conseguiu fazer um também. A pandemia chegou e deu aquela esfriada na gente. Mas é isso, tamo junto. Boa. Anderson. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Anderson, ou Ander, sou um dos organizadores aqui do Meetup do Elug RS, né, originalmente em Porto Alegre. E também estava abrindo o Meetup, o site do Meetup agora para ver quando que a gente tinha feito a primeira vez o nosso. Isso foi em final de agosto de 2017. Né, então, faz um tempinho já também. E acho que era isso. Hoje eu estou morando no interior do Rio Grande do Sul, não estou mais em Porto Alegre. Então esse esquema de trabalho remoto também me permitiu aí me mudar para uma cidade um pouco mais tranquila. Boa. Joel, para fechar? Está o teu mic já. Eu tava mudo. Boa. Clássico. Olá, eu sou o Joel, eu organizo o Elug aqui no Ceará. Enfim, a gente começou as atividades em 2019, se eu não me engano. E aí desde então a gente está realizando alguns eventos, dentre eles os meetups e alguns outros eventos de Erlang, de Exorcism, etc. Enfim, tá sendo uma experiência legal. Boa, maneiro. Então, vamos começar essa conversa, assim, para pegar essa pergunta que o Adolfo mandou, que eu acho que é um kickstart bom pra gente, né?
faz sentido comunidade local num mundo pós-pandemia? O que vocês acham? Se eu posso dar minha opinião nisso, eu acho que faz sentido e, simultaneamente, isso não significa que tem que ser necessariamente localizado. Isto é, no mundo pré-pandemia, meetups a gente era basicamente, exclusivamente presencial, era quem podia estar lá na hora. Houve algumas tentativas de gravar meetups ou até de transmitir simultâneo, mas não foi tão forte. Agora, com a pandemia e com esse entendimento e aceitação melhor do trabalho remoto, do meeting remoto e tudo mais, é inevitável que a gente vá em direção a ter mais meetups remotos, só que tem gente que valoriza ainda a parte presencial. Isso também ajuda, ao meu ver, na participação das pessoas, porque as pessoas que estão presencialmente dá um ânimo, porque cria um clima de conferência, de estar todo mundo junto, de o Milhouse está ali do meu lado, eu vou bater um papo com ele, essas coisas. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter simultaneamente 2 tipos de meetups. Os meetups que são presenciais, talvez eles também tenham participação online, sendo streamado ao vivo, e os eventos online, como esse que a gente está fazendo aqui. Porque, como todo mundo pode ver, é muito bom para todo mundo de todo o país e até de fora do país poder participar. Eu concordo com a Charlotte. Uma coisa que eu achei que com a pandemia, né, ficou fácil, ou na verdade talvez a gente ainda não tinha, talvez, né, essa facilidade que é de participar de meetups que tu nunca imaginou que ia participar. Então, quando eu pensava em meetup, eu pensava aqui, na cidade, em Porto Alegre, na minha empresa, na empresa de algum amigo. E agora não. Agora tu pode participar do meetup lá de Elixir de Nova York, de Toronto, da Europa, né? É super fácil. Isso eu acho legal, mas eu também concordo. Eu, pelo menos, sinto bastante falta também do presencial, né? De poder conversar ali com a pessoa no momento. Pra gente aqui do ElugSP, para ser sincero, o motivo da gente não ter feito nada online até agora é porque a gente não tinha recurso e conhecimento mesmo. Eu não tinha nenhum entendimento dessas coisas de streaming, o Guilherme também não, então a gente foi meio, né, foi deixando. Eu acho que agora que tá muito mais na boca do povo, tem muito mais ferramenta e gente usando e gente para pedir ajuda, com certeza. Eu posso pedir ajuda agora para o pessoal da Elixir Brasil. Então, a tendência é que comece a ter mais. E eu acho que, dependendo de como vai ser para o próximo ano, né? Como que vai ser a questão da vacinação, a gente não vai ter muito como fugir, né? Isso aqui, eu acho que vai virar a norma mesmo, né? Tem uma outra pergunta muito legal aqui do Guilherme, que eu queria puxar, que era bem... que acho que dá para todo mundo comentar um pouco. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem organizando os eventos locais, né? Eu vou emendar respondendo essa aqui. Para a gente aqui de São Paulo, não tem muita dificuldade, assim, né, com arrumar lugar, porque tem muita empresa, tem bastante espaço. Isso geralmente a gente tem uma filinha de pessoas que falaram, eu gostaria de hospedar o evento. A parte mais difícil é achar gente para falar mesmo, é conteúdo, né? Mesmo a gente tem na maior comunidade, tem pouca gente que tem aquela coragem de ir, de falar, de fazer a apresentação. A gente vem tentando fazer outras dinâmicas, tipo fishbowl e tal, mas tudo muito num viés presencialzão, né? Muito conversa. E a parte difícil mesmo é arrumar gente para falar. Eu acabei... Várias vezes, assim, acabava eu fazendo, né? Teve uma época que eu fiquei falando uns 4, 5 encontros seguidos, porque precisava de gente. Teve um dia, assim, que era para ter 3 palestras, os 3 palestrantes faltaram. Foi bem doido. Aí eu fiz uma, peguei um amigo meu, liguei e falei, vem aqui, você vai fazer outra. Pra gente, essa é a maior dificuldade. O que para vocês... Queria ouvir um pouco do pessoal dos outros estados. Como que é para vocês? Aqui em BH, o nosso Elug é bem recente, ele começou no final do ano passado. A gente teve um total de 4 encontros, e aí veio a pandemia e deu aquela esfriada geral. A gente em Belo Horizonte tem uma facilidade muito boa de encontrar empresas e locais para a gente conseguir fazer meetups. Isso é muito bom, tem um cenário muito bom de tecnologia também aqui em BH.
E o maior dificultador é exatamente o mesmo, assim, é muito difícil as pessoas se envolverem para participar, para fazer palestra, enfim, isso também é um grande desafio nosso por aqui. Quando eu estava trabalhando, quando eu estava realizando eventos presenciais, eu também não tive tanta dificuldade para encontrar locais físicos, né? Antes da pandemia, claro. O que eu fiz foi o seguinte: eu liguei para os principais ambientes colaborativos aqui, coworkings, faculdades, entrei em contato com as pessoas que eu conhecia aqui e falei, olha, eu tenho um meetup de programação funcional, etc, e quero espaço. E, sabe, tipo, em 2 dias eu tinha, sei lá, umas 9 opções muito boas para fazer esse tipo de coisa. Então, é uma tática boa para você encontrar locais físicos e locais digitais nem precisa falar, né? É muito fácil. Mas talvez eu também não tenho muita dificuldade de encontrar pessoas para palestrar. No começo, eu tinha uma certa dificuldade. Aí o que eu fazia? Cara, eu ia falar com o pessoal, eu falei com a Charlotte, eu falei com várias pessoas para falar, olha, cara, tem um meetup aqui, funcional, papapá, vem apresentar um conteúdo aqui. E hoje em dia tá super mais tranquilo isso. Eu também tento apoiar as pessoas que tipo, são desenvolvedoras, mas não têm tanta experiência com palestra, com public speaking, com oratória. Então eu tento estar mais próximo das pessoas, sabe? É uma espécie de mentoria, né? Alguma proximidade, algum suporte, né? E esse trabalho tem dado bastante frutos. A gente tem tido bastante conteúdo no ElugCE. Talvez a maior dificuldade seja a organização no dia do evento mesmo, né? Porque tudo está acontecendo ali ao vivo e os erros ficam muito claros, né? Mas eu acho que, na minha opinião, o dia do evento é o mais desafiador, assim. É como a gente vai fazendo tudo do jeito que dá, né? A gente não tem um apoio profissional, assim. Muita coisa a gente acaba não percebendo, mesmo por falta de experiência, conhecimento mesmo. Eu mesmo fiz vários vacilos, assim, nisso, principalmente em questão de entrada no prédio, sabe? Um monte de surpresa, assim, que você só descobre no dia, né? Aí chega um lugar que só quer deixar a pessoa entrar com um documento por foto, a gente fala que bagulho escroto, e por aí vai, né? Isso tudo a gente meio que descobre no dia a dia, né? Tem uma outra pergunta aqui, né? Como criar um Elug? Essa acho que é boa de responder. É só ter força de vontade, eu acho, né? Alguém discorda de mim? Acho que ninguém pediu permissão para criar. Acho que todo mundo olhou, não tem aqui, vou começar a organizar. É meio isso, né? Uhum. A gente aqui em São Paulo tem meio que um histórico, porque a gente começou em 2015, né? O primeiro encontro, acho que foi em 2015, faz bastante tempo. Então meio que tiveram dinastias, assim, né? Tipo, o pessoal que organizava foi passando a bola. Mas também é assim, ninguém falou, Milhouse, então agora é você. Foi, tá precisando de ajuda. Ninguém tá ajudando, vou lá eu ajudar. É meio isso, eu acho. Né? Eu tenho algumas pequenas sugestões. Por favor, Charlotte. Fica à vontade. Que eu ia fazer na outra pergunta, mas acabou não dando, porque a gente acabou emendando essa. Mas uma última coisa que eu queria colocar sobre essa questão das dificuldades em realizar esses eventos locais, presenciais, é que, apesar de não ser tão difícil encontrar algum lugar físico para realizar o evento, porque tem algumas empresas que estão sempre abertas para isso, por exemplo, São Paulo tem a ThoughtWorks, a Pagarme, etc, etc, etc. Existe o problema de que todas essas são concentradas em um polo. Então, acontece, São Paulo é um estado muito grande, a cidade de São Paulo é enorme, e ainda assim, todos os meetups acabam sendo ali na região de Pinheiros, Vila Madalena, qual que é o nome daquele lugar que tem só as fintech? Sei lá, mas é aquela regiãozinha ali. Então, por exemplo, o pessoal que mora mais na Zona Lost, lá, onde é lotado de gente, onde é tudo mais difícil, a gente acaba não conseguindo fazer evento lá com tanta frequência. Na verdade, eu acho que a gente nunca fez evento pela região da Zona Leste ou fora da São Paulo capital. Então, eu acredito que isso também se reflete em todos os outros Elugs.
Por exemplo, imagina que você fazer fora de Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul, um meetup deve ser um pouco mais difícil, porque você tem que encontrar um lugar, para eles encontrar gente que esteja disposta a pegar o ônibus até lá, ou sei lá o quê, e tudo mais. Mas era só isso. Acho que fazendo um gancho das duas perguntas, né? A criação do Elug, eu acredito que ela é também, tipo, é orgânica, né? Então, que nem o Milhouse estava falando, tem um grupo de pessoas ali interessadas naquilo, né? Se cria um grupinho, se cria o Meetup. Eu acho que, tipo, até alguns anos atrás, o Meetup.com, ele era uma maneira, né? Um centralizador de tu criar um grupo, né? E de dar visibilidade para isso. E no nosso caso foi mais ou menos assim, né? E acho que pegando o gancho da Charlotte, a questão local, acho que ela também ela envolve muito, que nem tu comentou, de ter esse núcleo, né? Ou de empresas, de pessoas também utilizando o Elixir ou linguagens funcionais, né? Afins. Então isso também acho que impacta onde que os eventos acontecem e ter pessoas, né, para formar esse grupo, porque no início também eu tinha muita vontade, eu comecei, né, a trabalhar com Elixir, me envolver mais, mas eu era e daí aos poucos eu fui começando a descobrir pessoas aqui em Porto Alegre que também estavam interessadas e a gente começou a montar um grupo, então vai devagarinho, né? E também tem essa questão da logística, né? Que é um pouco difícil, né? Às vezes tu tem que se deslocar até... Acho que alguém comentou ali... o Joel comentou, né? Convidei a Charlotte. Mas hoje como está tudo meio online, é mais fácil, né? Tu convidar... Pode convidar alguém que está em outro continente para fazer, né? Uma palestra para ti, no Meetup. Já fiz. Mas até então, como é que tu vai trazer alguém para Porto Alegre, né? Como é que eu vou trazer o Milhouse lá de São Paulo para Porto Alegre? Existe também tem que ter um esforço grande, né, para a gente conseguir fazer esse tipo de evento com pessoas diferentes. E isso dificulta um pouco quando tem um grupo muito pequeno, né? São Paulo é uma cidade bem grande. Imagina, São Paulo, uma cidade, né, maior cidade do Brasil, em termos de tech e pessoas, ainda existe a dificuldade de conseguir, assim, pessoal para divulgar conteúdo. Então, imagina numa cidade menor, né? Aqui em Porto Alegre, talvez no Ceará, em Minas, né? Então, depende muito da comunidade, das pessoas envolvidas em querer fazer aquilo realmente acontecer. Na minha experiência, os Elugs são mais sobre pessoas e conexões do que falar de Elixir, sabe? Falar de Elixir, convenhamos, né? A gente tem muito lugar para consumir conteúdo. Então, os Elugs em si, eles fornecem as conexões sociais locais que a gente precisa para tanto se desenvolver, como desenvolver o mercado local, o ambiente local. Eu penso muito o seguinte, se uma empresa, uma startup de Fortaleza, né, e a gente tem um ecossistema de startups aqui, ele decide usar Elixir, onde é que essa empresa vai encontrar profissionais, onde é que essa empresa vai encontrar recursos? E se não existe essa fonte de recursos, você acaba inviabilizando a tecnologia, né? A tecnologia para uma startup, para uma coisa assim. Então, a ideia principal é criar essa comunidade, criar esse grupo e permitir que esse grupo traga benefícios para o mercado local em si, gerando empregos, gerando oportunidades de uso da tecnologia, esse tipo de coisa. Né? Isso eu acho que encaixa muito com uma pergunta aqui que era que eu queria engatar, né? Para quem está começando na programação, para que vai em Meetup, né? O que o Meetup te traz? E eu acho que essa resposta é perfeita. O Meetup ele não é para você aprender tecnologia, é para você conhecer as pessoas que estão num contexto próximo do seu, né? Então, quando você vai num Meetup na sua cidade, são pessoas que moram na sua cidade, que trabalham nas empresas da sua cidade,
E à medida que você conversa isso, a gente percebe que a gente não está sozinho, né? Que a gente percebe que existe mais gente trabalhando e tendo os mesmos problemas, tudo melhora, né? Lá em 2015, quando era Elixir 1.0, Phoenix 0. nada, eu ainda lembro dessa época, não tinha comunidade, não tinha com quem você falar, mas existia gente entusiasmada. Quando a gente criou o Elug, sempre vinha umas 20, 30 pessoas. A gente sempre teve gente vindo e gente interessada, né? E a gente foi se acompanhando. Hoje eu trabalho com pessoas que eu conheci no Elug, mais de, acho que 5 pessoas, várias pessoas ao longo que eu fiz amizade ao longo desses anos e tal. Então eu acho que a principal parte que o Meetup tem para trazer, né, é exatamente o nome, né? É encontrar as pessoas, conversar com elas e entender melhor sobre o espaço que a gente ocupa, não só como engenheiro de software, mas nas nossas comunidades, né? Amanhã tem eleição municipal, que é época melhor para falar disso, né? E tipo, aqui a gente viu a comunidade como um ponto de encontro, né? O Elug é um ponto que as pessoas vêm, eu tenho vaga, quem que vem aqui? É meio que o lugar onde você fica sabendo das coisas, né? E isso é muito mais importante do que você saber a linguagem. A linguagem você aprende com Doc, você aprende no pull request, né? Agora, você tá num ambiente... Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, né? Isso é uma coisa que eu agradeço demais a Charlotte. A nossa comunidade aqui é muito, muito inclusiva, muito diversa. E a gente se orgulha muito de que vem gente de todo jeito e a gente tem tolerância zero com palhaçada, né? Com escrotice. A gente teve a sorte que nunca teve nada muito severo, mas eu faço questão de falar, isso aqui é um lugar que se alguma coisa, você se sentiu discriminado, a gente vai tratar isso agora, momento zero, né? E esse é o tipo de coisa que eu acho que atrai gente muito legal para a comunidade, né? E isso é uma coisa, não é só o que o Meetup pode fazer com você, mas o que você pode fazer pelo Meetup, né? O que você pode fazer pela galera. Então, eu acho que... Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar que ficou de fora? Eu queria comentar que antes de eu criar o Elong MG, eu criei o Gurupi, que é um grupo de Ruby lá no Piauí. Eu sou de Teresina, então um pouquinho mais acima do Joel. E é muito disso, a comunidade ela foi criada pelas pessoas para as pessoas. Então... a gente fomentou por muito tempo o Ruby lá em Teresina, a gente conhecia todas as empresas que tinham Ruby na sua stack, a gente conectava as pessoas, tanto de conhecimento, quanto também com as empresas e vagas e tudo mais. Então, isso é super rico, acho que é o que a gente mais consegue fazer e ajudar nessas conexões. Então, conectando um pouco do que a Charlotte falou, da gente sempre fazer esses meetups nos centros e distante, a gente acaba perdendo um pouco disso, porque a gente está deixando de conectar pessoas que estão fora desse ciclo, né? fora dessa regiãozinha que a gente acaba fazendo os nossos meetups. Então, também, para quem está querendo começar aí, conectando com outra pergunta, né? Vale muito a pena você olhar para onde você está e começa lá, sabe? Acho que não tem muito segredo, você não precisa... A gente lá no Gurupi, a gente já fez meetup dentro da universidade estadual e a gente chegou lá e pegou a sala do estouro e não precisou de permissão para ninguém, foi entrando, foi botando TV, levava TV de casa e vai, sabe? Então a gente consegue fazer as coisas do zero e não precisa de muito esforço, precisa de muita vontade, assim. E acho que o maior aprendizado disso tudo é que a gente acaba ajudando as pessoas e isso é muito prazeroso, assim, tem um retorno muito forte, assim. Hoje eu tenho vários amigos que trabalham comigo, igual o Renan, eu vou puxando a galera que a gente vai conhecendo e é bem legal trabalhar com todo mundo junto, e boa parte dessa galera a gente conheceu nesses meetups e nesses eventos, assim. Então, esses momentos são super ricos. Sim, e complementando... Quando eu comecei a trabalhar com programação, eu acabei entrando num grupo no Orkut, era a Associação dos Programadores Depressivos Anônimos.
Mas aquilo me influenciou bastante. Por quê? Porque tinha uma meia dúzia de pessoinhas probleminha que gostavam muito, muito de programação, gostavam muito, muito de programação funcional em particular. Então, todo dia você via a postagem delas conversando sobre isso, explicando, mostrando um ânimo, não sei o quê. E aquilo é contagiante. Você está num meetup, você vai ver gente que tem uma animação contagiante, que está fazendo coisas, que você quer aprender essas coisas, você quer saber essas coisas que a pessoa sabe, porque ela tá tão animada falando, nossa, olha esse negócio super legal que eu fiz aqui, peguei um Raspberry Pi, fiz aquilo ali, fiz aquilo lá. E como já mencionaram, a parte de conhecer pessoas tem mais um detalhe. Você conhece gente que vai conhecer você, vai ver que você está minimamente interessada em aprender, em participar, em ser parte. Então, essa pessoa vai abrir portas para você, vai te indicar trabalho, vai te mentorar, seja lá. Pô, a gente tá aqui chegando no fim do horário, 12h40 agora, né? Vamos pegar só uma última pergunta para a gente fechar, que essa do Guilherme é muito boa, que é como que a gente trata... A gente está falando aqui, né, da importância dessa construção informal, né, da gente conversar, da gente se construir essas coisas não estruturadas. Como que a gente faz isso no mundo virtual agora? Que tipo de coisa daria para a gente fazer, né, para criar isso com essas novas tecnologias? Eu não faço a menor ideia. Nem ideia. O que vocês acham? Eu tenho algumas sugestões porque a gente tem feito algumas pequenas iniciativas nesse sentido. Então, o formato dos meetups, eles são muito orientados a talks, né? Então você tem uma pessoa transmitindo conteúdo e você tem um público consumindo conteúdo. E isso é legal, mas não tem tanta interatividade, tanta conversa, etc. E os meetups também tendem a ser grandes, porque eles acontecem uma vez no mês, 2 vezes no mês. Então, tem muita gente e, não dá para você ter uma conversa realizável numa situação dessa. O que a gente tem feito? A gente tem feito eventos praticamente semanais. Eu estava realizando um evento especial de Erlang chamado Erlang Fridays, que era toda sexta-feira a gente ia falar de Erlang. Aí a gente ia pegar problema do exorcism, resolver problemas, etc. E aí, como a frequência era maior, a gente tinha menos pessoas. Tínhamos 5 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas, etc. E aí sim você tinha essa conexão mais próxima de trocar ideia, de conversar, de rir, de falar besteira, né? Era uma besteira do caramba, mas tinha esse vínculo social, sabe? Tinha essa construção social de você fazer amizade, etc. E eu acho isso o mais forte, o mais valioso de tudo, sabe? Eu, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu ia muito pro Garoa Hacker. Não sei quem conhece aqui, mas é um hacker space super bacana em São Paulo, e eu fiquei fascinado com aquela ideia, né? Eu até tentei fazer um hackerspace aqui em Fortaleza, nunca deu certo, falhei nesse plano. Mas essa ideia de você criar esses vínculos sociais com eventos mais frequentes e com menos pessoas, eu acho que tem funcionado muito bem. A gente tem hoje os eventos de Elixircism, que é a mistura de Elixir com Exorcism. O nome foi eu que criei, me julguem. Mas, enfim, esse framework de eventos pequenos, mais interação, mais conversa, tem funcionado bem legal, assim. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Interessante. Eu acho que a última coisa que eu poderia complementar isso é que a gente aprenda, grave bem na cabeça as coisas que a gente aprendeu aqui na pandemia. Então, esses formatos de fazer as coisas mais frequentes, de usar a internet para ser mais fácil de organizar o evento, porque você pode pegar gente em qualquer lugar, porque tudo mais. Para isso, guiar a gente, para a gente fazer eventos que abrangem mais, que são mais frequentes, que são mais especializados, em vez de tentar enfiar em 4 horas o máximo de toques diferentes, fazer cada de vez em quando
um evento que seja só uma talk e depois uma longuíssima discussão sobre isso. Eu acho que do jeito que o Joel descreveu e o que eu vi o ELUG-CE, isso é uma coisa que funcionaria e que seria muito útil. Então, eu sinceramente espero que o caminho daqui para frente de profissionalização dos meetups seja a gente estabelecer um padrão de recorrência mais forte, a gente ter diferentes tipos de meetups, o meetup presencial como a gente conhece hoje em dia, o meetup online, esse meetup super especializado com alguma frequência, coisas assim. E que a gente comece a utilizar as ferramentas da internet que ficaram agora, por causa da pandemia, bem melhores, para trazer mais gente, para fazer mais viável para todo mundo. Excelente, gente. Vamos finalizar aqui que todo mundo já está com fome para ir almoçar, né? Só tem o canal do Elixir Brasil no Telegram, alguém já deve ter mencionado, eu vou jogar no chat aqui do YouTube, cola lá. E queria agradecer, né? Agradecer ao João, a Alda por todo esse corre para fazer esse evento acontecer, agradecer a todo mundo que cuida da comunidade, todo mundo que participa, todo mundo que tá aqui hoje, né? A gente tá aqui, a gente só existe para ter essa conversa, para ter esse convívio, né? E criar esse entendimento junto do que é usar Elixir para gerar valor para as pessoas, né? Muito mais do que ficar falando Elixir é mais legal que X e Y. Que tipo de coisa que a gente consegue criar para as pessoas? E eu acho que as comunidades têm muito a ensinar para a gente nisso. E é isso aí, galera. Bora continuar. João, com você. Boa. Valeu, Milhouse. Realmente, esse assunto podia se estender por muitas horas. Eu vi que teve muito engajamento, muita pergunta aqui nos comentários. Não se frustrem por não terem suas respostas agora, mas levem isso como um convite para vocês colarem lá no Telegram da comunidade Elix brasileira, que eu acho que é uma das coisas que tem mais sucesso, assim, é um negócio impressionante, né? Para qualquer padrão, de qualquer país, assim, você vê uma comunidade lá com milhares, mais de 1.000 e tantas pessoas, não sei quanto que tá agora, mas é bem legal. Então, tem muita gente perguntando aí de outros elugs, né? Além desses 5, desses elugs que estão sendo representados aqui, além de Minas, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. Então, existem esses elugs e tal. Já falou, 1.485 pessoas. Então, realmente é gente pra caramba ao redor de uma linguagem, um ecossistema, né? Não só uma linguagem. Então, e são pessoas maravilhosas, obviamente, né? Por conta delas que tudo isso aqui está acontecendo. Então, assim, fica bem forte esse convite para você colar lá. Todas essas pessoas estão lá, então, tipo, o Milhouse está lá, o Caio está lá, a Charlotte está lá, o Anderson, o Gel, tá todo mundo lá. Então, são pessoas muito abordáveis, assim, né? É fácil chegar e falar, queria montar um grupinho aqui na minha cidade, tá no meu estado. Não tem grilo nenhum com isso. Eu acho que, muito obrigado por vocês por disponibilizarem esse tempo de participar aqui na nossa live. Tá sendo uma experiência muito, muito doida para mim, mas eu tô adorando isso aqui, tá muito legal. E é isso, gente.